Neste documentário usamos Oriente para nos referirmos a Coreia, Japão e China e Ocidente para nos referirmos a Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. O Oriente e o Ocidente. Distribuição Sinapse. O que está mais embaixo? O de baixo. O menor deles. O que está embaixo? O que está mais perto de mim. O da frente. O grandão. O grande. O que está embaixo. O que está mais em cima, o menor. O que está bem embaixo? O maior deles. O maior deles. O que está mais embaixo? Esse grande é que está na frente. O que está em cima. Na frente, o de cima. O que está em cima? O que está em cima. O de cima. O menor deles. O de cima. O que está em cima. O de cima. O que está perto de mim. O que está na parte de baixo. É o que está na parte de cima. Eu diria esse de cima. Está mais longe. A Última Ceia de Leonardo da Vinci é a mais famosa pintura na história ocidental. É famosa não apenas pelo seu mérito artístico, mas também por apresentar uma perspectiva interessante dos objetos nela desenhados. Esse tipo de perspectiva é característico de muitos estilos de pintura ocidental. Na cultura ocidental, ver as coisas é extremamente importante. O filósofo René Descartes acreditava que a visão humana era uma bênção de Deus. E a perspectiva é destinada a retratar o mundo precisamente como o olho humano o vê. Esse método de pintura interpreta o mundo tridimensional no espaço bidimensional usando um instrumento como, por exemplo, a armação de uma janela. Com esse tipo de perspectiva, o espaço pode ser incorporado a um sistema coordenado. Ao fazer isso, o espaço vira um espaço objetivo. Quando observamos algo usando perspectiva, o observador é o centro e todo o resto é um objeto. A palavra objeto pode se referir tanto a alvo de observação como qualquer coisa. O objetivo originado do objeto significa não subjetivo.
Além do seu sentido literal, a frase eu vejo pode significar também eu entendo. Essa perspectiva, a qual se origina do ato de ver, é um elemento importante para entender a mentalidade ocidental. O ato de ver significa que o observador está sentindo visualmente os objetos. A visão dos observadores é voltada para os objetos e direcionada para frente. É por isso que na pergunta feita anteriormente, qual deles está na frente, o objeto mais distante do observador é o que está mais à frente. Por esta perspectiva, o objeto que está mais perto é maior e o que está mais distante é o menor. No pensamento oriental tradicional, esse conceito funciona de maneira oposta. Esta é uma pintura popular tradicional na Coreia. Nesta figura, a perspectiva ocidental é aplicada de maneira oposta. Aqui, o que está mais perto é menor e o que está mais distante é maior. Esse método de pintura chamado retroperspectiva é comum em pinturas asiáticas. Qual é a razão para esse método ter se desenvolvido no Oriente? O conceito da rede de Indra é introduzido no livro Avatanska Sutra, uma importante escritura budista. A rede de Indra se refere à grande rede que cobre o espaço. Esse termo é uma metáfora que sugere que tudo no espaço é parte dessa rede. Bolhas transparentes estão em cada nó da rede de Indra. Essas bolhas representam cada objeto no espaço. E cada uma delas reflete a imagem das outras bolhas que a cercam. A maneira que as bolhas refletem as imagens dos objetos equivale à palavra chinesa jian. Jian significa ser visto ou aparecer. No Ocidente, o ver é do ponto de vista do observador. No Oriente, ver é uma ação que vem dos objetos. Em outras palavras, não é o observador que vê, mas sim os objetos que aparecem. Em muitos casos, no pensamento oriental, são os objetos que são o centro. Essa é uma razão, por exemplo, que estudantes de inglês orientais têm dificuldade com perguntas negativas. No Oriente, se perguntarem, você não gosta de kiwis? Você responderá sim, se você não gosta. Como a pergunta é sobre não gostar de kiwis, a resposta positiva para a pergunta é a correta, a qual leva em consideração o que a pessoa perguntou. Portanto, a resposta é sim. Mas em inglês e em outras línguas ocidentais, não é a resposta correta. Nessas línguas, o eu está sempre no centro de tudo. Se eu gosto, a resposta é sim. Mas se eu não gosto, a resposta é não. No Oriente, o eu pensa a partir da perspectiva de como os outros pensam e falam. Os ocidentais veem os objetos do ponto de vista do interlocutor. Isto é chamado de perspectiva interior, ou perspectiva de primeira pessoa. Por outro lado, os orientais veem a si próprios pelo ponto de vista dos outros. Isso é chamado de perspectiva exterior, ou perspectiva de terceira pessoa.
Perspectiva interior. E eu também costumo usar o termo perspectiva de primeira pessoa. Se refere a descrever as coisas com base em o que eu penso e sinto e quero. E a perspectiva de terceira pessoa. Também podemos usar perspectiva exterior. É ver a mim mesmo como as outras pessoas me veem. Os ocidentais, com uma perspectiva interior, se concentram naquilo que eles pensam e sentem. Portanto, eles tendem a acreditar que os outros sentem da mesma maneira que eles. Isso é chamado de projeção egocêntrica. Se eu achava que essa pessoa era muito legal, é claro que você também achava que essa pessoa era muito legal. Se eu achava que essa pessoa era grosseira e insolente, então é claro que você achava que essa pessoa era grosseira e insolente. Os orientais, com uma perspectiva exterior, se concentram no que os outros pensam e sentem. Eles tentam imaginar o que os outros pensam e sentem. Isso é conhecido como projeção relacional. O que os asiático-americanos que foram observados fizeram foi imaginar o movimento através do tempo e do espaço, não a partir de sua própria perspectiva, mas da perspectiva de um amigo. Então eles estavam incorporando o movimento de seu amigo conforme imaginavam algumas histórias. Então eles sentiam o tempo e o espaço a partir da perspectiva de seu amigo. A maneira com que as bolhas transparentes refletem outras bolhas faz analogia à mentalidade oriental de projeção relacional. Do ponto de vista oposto, o que é visto é oposto à nossa perspectiva. Logo, as pinturas são retratadas de uma maneira diferente da perspectiva do observador. Pinturas coreanas populares fornecem exemplos dessa perspectiva exterior. A figura é pintada não a partir do ponto de vista do pintor, mas do ponto de vista do objeto. É por essa razão que, retomando a pergunta inicial, qual deles está na frente, os orientais tendem a responder a partir do ponto de vista do objeto e dizer que o primeiro é o que está na frente. Essa tendência pode ser encontrada no dia a dia. Se vamos à casa de alguém aqui na América, é bem comum quando uma visita chega que você diga: "Olá, bem-vindo, que bom ver você. O que gostaria de beber? Uma água com gás ou sem gás? Gostaria de um refrigerante ou refrigerante diet? Talvez uma xícara de café ou de chá?" São muitas opções sobre o que você gostaria. Mas em um contexto japonês, é mais comum que quando você visite alguém, que a pessoa tenha pensado antes em você, que é de tarde, que você provavelmente chegará com calor, que você virá de longe, então talvez você gostasse de um chá gelado. Eles preparam algo para lhe oferecer com a ideia de que isso mostrará a sua ligação com a pessoa e sua interdependência, que ele esteve pensando sobre a outra pessoa e sua situação, e ele quer tentar fazer o melhor que pode. Essas diferenças podem ser vistas na cultura alimentar de cada uma das duas regiões. No Ocidente, um pedaço de carne é servido e as pessoas o cortam conforme sua preferência. Então podemos encontrar facas e garfos na mesa. No Oriente, a comida é cortada por aqueles que a preparam. Então encontramos os palitinhos, também conhecidos como hashi, na mesa oriental. Na cultura ocidental, o eu está quase sempre no centro de tudo. No inglês, o pronome pessoal eu é escrito com letra maiúscula sempre, não importando sua posição na frase.
Até mesmo a palavra individual, formada do prefixo negativo in e da palavra dividir, sugere algo que já não pode mais ser dividido. Individuais são sinônimos de átomos, os quais são vistos como indivisíveis e impossíveis de quebrar em partes menores. Na cultura ocidental, os indivíduos são frequentemente tratados como átomos, que são as unidades básicas de todas as coisas. Nos Estados Unidos, a unidade na qual pensamos é o tipo de pessoa solteira, sozinha, guiada pelo seu próprio ponto de vista, seus sonhos, metas, desejos, vontades. E nós pensamos sobre as várias situações, como, por exemplo, o que é o melhor para mim não é o melhor para o outro. Ou, às vezes, não é o melhor para alguém da minha família. E isso acaba ganhando um valor secundário. Isso não é tão importante quanto a minha liberdade de fazer o que eu acho que preciso fazer para ser bem-sucedido e ter êxito, para me sentir bem, para ser eficaz no trabalho. Na cultura americana, a individualidade é um valor supremo. Estados Unidos, Austrália e Inglaterra são países com culturas muito individualistas. A maioria das pessoas nesses países pensa que a felicidade é a coisa mais importante. Na China e na Coreia, a maioria acredita que a felicidade é importante. Eles querem a felicidade, mas não a desejam mais do que qualquer outra coisa. O que acontece então é que a maioria das pessoas nos Estados Unidos não está disposta a fazer sacrifícios. Entre fazer alguma coisa que honre e deixe seu pai orgulhoso, a fazer alguma coisa com que ele próprio se sinta feliz, um americano estaria mais inclinado a escolher a coisa que o deixaria feliz. Os ocidentais são criados para ser independentes. Independente, originalmente significa não depender de alguém. A palavra independente é a combinação do prefixo negativo in e o verbo depender, que significa estar sujeito a. Se você pensar sobre qual é a meta da vida de uma pessoa independente, uma pessoa que vem de uma cultura independente ou de uma cultura individualista, o objetivo de vida normalmente é ser autoconfiante, capaz de fazer muitas coisas por si mesmo, ser inteligente e perspicaz. E tudo isso é alimentado pela noção de que você precisa se apresentar como sendo extremamente inteligente e capaz de fazer qualquer coisa. Isso é quase ver a si mesmo como um super-homem. Desenvolver a autoconfiança é uma das coisas mais importantes na educação americana. O sistema de educação nos Estados Unidos e as atitudes dos pais encorajam as crianças a se vangloriar, a se apresentar de uma maneira positiva, a dizer, eu sou o melhor, eu sou inteligente e capaz e eu posso fazer tudo. Os ocidentais colocam um grande valor em declarações como eu sou seguro de minha opinião. Eu posso dizer quando alguém está mentindo. E muitas pessoas acham que eu sou especial. Os ocidentais obtêm resultados altos nessa escala, e eles tendem a concordar com frases como eu sou muito seguro das minhas opiniões, ou eu sempre consigo perceber quando alguém está mentindo para mim, ou muitas pessoas acham que eu sou excepcional. Os ocidentais têm a tendência de concordar com declarações como essas. Em todas as sociedades existem comportamentos esperados que são considerados como reações socialmente desejáveis. Na sociedade oriental, as pessoas que se comportam modestamente são consideradas pessoas boas, enquanto na sociedade ocidental,
As pessoas que parecem inteligentes encontram aceitação. Todos nós nos preocupamos em parecer bons para as outras pessoas. Queremos nos mostrar de uma maneira positiva. Mas o significado disso pode variar de cultura para cultura. Numa cultura oriental, apresentar-se de maneira positiva significa: eu não quebro nenhuma regra. Eu me comporto como a sociedade espera. Podem contar comigo para ser um bom amigo, uma boa pessoa para o meu grupo e para ajudar as pessoas. Isso é apresentar-se positivamente. Mas numa cultura ocidental, é totalmente diferente. Apresentar-se de maneira positiva significa ser inteligente e capaz. Eu posso fazer isso. A minha inteligência está acima da média da inteligência das outras pessoas. Eu posso ser autoconfiante. E então o jeito de ser que é desejável e positivo no Ocidente é aquele que exalta um pouco as próprias qualidades e capacidades pessoais. Mas o jeito de ser desejável não é gabar-se, é ser modesto, mas também seguir as regras e fazer o que esperam que seja feito. Os pais ocidentais ensinam seus filhos a fazer julgamentos e criar opiniões de forma independente. Um dia, um colega meu japonês estava hospedado em minha casa, pois daria algumas palestras na cidade. E ele notou que no café da manhã da minha filha, eu colocava sobre a mesa 3, 4, 5 cereais e perguntava para ela: qual você quer para o café da manhã de hoje? Qual você escolhe? Você quer o cereal de arroz? Quer o de aveia? Quer o que tem formato de bolinha? Esses eram seus preferidos e eu presumia que ela ia gostar muito, sentir prazer em escolher o próprio cereal. O meu colega, Shinobu Kiteyama, com quem eu já fiz muitas pesquisas, me perguntou: por que você dá tantas opções para ela? E eu achei: quero de aveia, quero que tem formato de bolinha. Esses eram seus preferidos e eu presumia que ela ia gostar muito, sentir prazer em escolher o próprio cereal. O meu colega, Shinobu Kiteyama, com quem eu já fiz muitas pesquisas, me perguntou: por que você dá tantas opções para ela? E eu achei essa pergunta tão estranha, porque para mim é óbvio que todo mundo quer poder escolher. E a razão pela qual você consegue escolher é que com isso você consegue mostrar do que gosta, qual é a sua preferência. E você consegue mostrar também que é independente e tem algum controle sobre o seu mundo. Mesmo que a minha filha fosse um pouco pequena naquela época, tinha uns 4 anos, eu achava que ela realmente iria adorar escolher, porque ela, sim, seria capaz de se expressar e mostrar sua singularidade. É o cereal que ela gosta, e é diferente, talvez, do cereal que a sua mãe gosta, ou que o seu pai gosta, ou que a sua amiga gosta. Eu achei aquela pergunta estranha, mas quando comecei a pensar sobre ela, eu pude ver que havia muitas questões culturais, como se existisse um iceberg enorme embaixo dessa pontinha, do comportamento de escolher as coisas. E então eu perguntei: o que você faz para sua filha? E ele disse: simplesmente damos a ela café da manhã japonês. O café da manhã que é bom para as crianças. Damos um pouco de arroz, um pouco de miso, às vezes vegetais, às vezes um pouco de picles, coisas assim. Esse que é o bom café da manhã. É assim que fazemos lá. No Oriente, as mães geralmente fazem as escolhas para os filhos. As crianças tendem a acreditar que suas mães escolhem o que é o melhor para elas. Elas confiam e seguem as escolhas de suas mães. Foram feitos pequenos testes com crianças. O que estava sendo estudado era a diferença entre quando as crianças escolhem a questão e quando as mães escolhem. As crianças ocidentais que escolheram sua própria questão resolveram melhor. Então, ter alguém que gosta e se importa em fazer uma escolha por você é visto de uma maneira um tanto negativa, como uma fonte de motivação extrínseca de alguém que não é você mesmo, dizendo o que você deve fazer.
E os europeus e americanos veem essa experiência como um fenômeno negativo. Eu quero evitar isso, eu prefiro fazer isso sozinho, eu prefiro poder escolher. Mas as crianças orientais cujas mães escolheram suas questões as resolveram melhor. As crianças asiático-americanas não acharam a experiência negativa, e sim gratificante. Foram motivadas intrinsecamente e, como resultado, aprenderam melhor. O padrão de julgamento dos ocidentais vem de dentro. Quando se autoavaliam, os ocidentais tendem a seguir o seu próprio julgamento, não importando o que os outros digam. Os ocidentais estabelecem padrões para justificar as suas ações, especialmente quando seguem suas emoções. Quando eles se sentem bem em relação a algo, sua ação pode ser justificada. Os orientais, que se encontram mais conectados com a sociedade e com as pessoas que estão à sua volta, tendem a julgar a si mesmos, fazendo o que é esperado que eles façam, baseados nos padrões da pressão social, da responsabilidade familiar e das normas e regras. Eles constantemente se comparam com os outros. Então, como resultado, o nível de felicidade é avaliado de forma bem diferente nos países do Ocidente e nos países do Oriente. Então chegamos à conclusão de que os orientais, de fato, frequentemente acham difícil sentir a felicidade individualmente. Os orientais se autoavaliam dependendo do padrão de comportamento dos outros ou da sociedade. O que os outros pensam deles é mais importante do que a sua própria avaliação. Assim, os orientais são geralmente muito sensíveis ao julgamento dos outros. Esse fenômeno, que é tão eminente na consciência dos orientais, é chamado de o outro generalizado. Então, o outro generalizado é a minha imagem de outra pessoa. Não precisa ser de uma pessoa específica. Na verdade, é todo um conceito de um outro generalizado, que é como as outras pessoas me veriam e como as pessoas me veem de fato. Então pode haver alguma coisa que eu não queira fazer, porque eu acho que não combina com o outro generalizado. Eu acho que as outras pessoas pensarão mal de mim. E isso é como se fosse a minha representação dessa outra pessoa, que incorpora as normas e os padrões da minha sociedade. Então, todo ser humano tem um outro generalizado. Todo ser humano tem uma visão do lado exterior, como se outra pessoa estivesse olhando para ele. E a questão é o quão onipresente está essa outra pessoa. E pode ser que esse outro generalizado seja uma parte mais saliente, uma parte mais importante da consciência dos asiáticos do que da consciência dos europeus e dos americanos. O reflexo na mente dos outros da imagem que você tem de si mesmo é o outro generalizado. Essa característica faz uma analogia a quando as bolhas transparentes refletem em si mesmas a imagem de outros objetos. Uma bolha transparente reflete imagens de outros objetos em relação a si mesma. Se você olhar de perto para uma das bolhas da rede de Indra, você poderá ver que esta bolha reflete várias bolhas. No budismo, isso é chamado de Yuchun-da Da-Dyun-eu, que significa as partes pertencem ao todo e o todo pertence às partes. Se você olhar atentamente para uma folha, você poderá encontrar nela a figura de uma árvore inteira. Há muitos exemplos como esse na natureza.
Isso é tão amplamente aceito que no Oriente é considerado uma lei da natureza. Acredita-se que todo objeto no universo se move de acordo com essa lei da natureza. A lei da natureza é aplicada ao corpo humano. Na chamada medicina oriental, o corpo humano é comparado a um pequeno universo. De acordo com a medicina oriental, os humanos são saudáveis quando eles vivem de acordo com as leis da natureza. Se eles vão contra elas, eles ficam doentes. Esse conceito é chamado Joninsang-un. No confucionismo, as pessoas são ensinadas a viver por essa regra. Os ensinamentos de Confúcio se concentram excessivamente em como os humanos podem viver de acordo com a lei da natureza. No Ocidente, porém, a mente humana pode ser frequentemente vista como superior às leis da natureza. No Ocidente, acredita-se que é a mente que encontra a verdade, não a natureza. Nas faculdades ocidentais, eles sempre dão ênfase a seminários, dão ênfase a debates, porque isso vem das tradições gregas. Quanto mais você luta com o outro, quanto mais você discute com o outro, é mais provável que juntos encontrem a verdade. E foi exatamente isso que Aristóteles disse. A verdade é uma característica do discurso. O que isso significa é que a verdade não está em um livro, a verdade não está na sua cabeça, não está na cabeça dele. A verdade está no meio de todos nós. Então nós discutimos, debatemos, argumentamos, e assim descobrimos qual é a verdade no meio disso. Desde os tempos antigos no Ocidente, a observação e a análise têm se desenvolvido para encontrar verdades. Nesse processo, é necessário que o observador apresente suas descobertas e permita que os outros procurem por enganos e erros. Assim, o processo de trocar ideias e manter uma discussão livre é necessário para que a verdade seja encontrada. No Ocidente, a oratória tem sido amplamente considerada. É por essa razão que a eloquência e a retórica foram transformadas em formas de artes virtuais. Ao contrário do Ocidente, as pessoas que são eloquentes frequentemente não são confiáveis no Oriente. Provérbios coreanos como "a carruagem vazia faz muito barulho" passam a ideia de que quando você escuta muita conversa, geralmente significa que não há muita reflexão. Em um contexto japonês, as pessoas dizem, toda infelicidade vem da boca. Aí temos a ideia de que falar não é sempre visto como uma coisa boa. E frequentemente a pessoa que sabe é a pessoa que fica quieta e que não tem muito a dizer. No Oriente, uma imagem negativa da eloquência existe há muito tempo. Os orientais tradicionalmente acreditam que a linguagem é um meio para comunicar significado. Então ela não existe para outro propósito. O filósofo Zhuangzi proferiu a frase Tugi Bangon, a qual diz que se você entende algo, então esqueça as palavras.
O próprio Confúcio se referiu a Onbu Chini, que significa que a linguagem não pode conter todos os significados do mundo. Existe um pequeno experimento usado para testar a relação entre a linguagem e o pensamento. Quebra-cabeças simples foram dados aos orientais e aos ocidentais. Primeiro, pedimos que eles descrevessem suas ações. Depois, pedimos que trabalhassem em silêncio. Essa tarefa foi fácil para os americanos com antepassados europeus que estão acostumados a crer que falar e pensar estão sempre juntos. Se você está pensando, deve saber dizer o que está pensando. Então, o desempenho deles foi um pouco melhor quando estavam falando em voz alta do que quando estavam em silêncio. Para os alunos com antepassados asiáticos, isso foi totalmente o oposto. Tanto que o desempenho deles foi muito bom quando estavam em silêncio, quando eles resolveram o quebra-cabeça sem falar. Quando pedimos que eles descrevessem o que estavam fazendo, que falassem, eles diziam: "Deixe-me ver, agora eu preciso encontrar um quadrado que tenha listras e um círculo. Esse deve ser o próximo." Quando era permitido que verbalizassem seus processos mentais, eles não se saíram muito bem. Então, a fala interferia no desempenho. Para os americanos, falar realmente melhorou sua performance de alguma maneira. E isso é um estudo transparente, cuidadosamente controlado, que nos mostra que falar e pensar não estão sempre juntos para as pessoas que estão expostas a essas outras ideias sobre o que é pensar bem. E estas geralmente não incluem a fala. Para os ocidentais, a atividade na mente e na linguagem acontece ao mesmo tempo. Quando veem um cachimbo, surge em suas mentes a palavra cachimbo, e eles a reconhecem. Esse princípio de identidade é um ponto-chave da lógica ocidental. No I Ching, um livro de filosofia oriental, I se refere a mudanças. O assunto principal do livro é mudança e alteração. Enquanto a filosofia ocidental básica é o princípio da identidade, a filosofia básica do Oriente é o princípio da mudança. Kumgangsan, a montanha coreana mais famosa, tem 4 nomes diferentes. É apenas uma montanha, mas ela tem um nome diferente para cada estação do ano. Na primavera, é Kumgangsan. No verão, é Pongnesan. No outono, é Pungaksan. E no inverno, é Kegosan. Uma montanha ter 4 nomes diferentes pode ser confuso para um ocidental que está familiarizado com o princípio de identidade. Esse é o quadro Serrando, considerado um tesouro nacional da Coreia. Há algo estranho nessa figura. A espessura da porta é retratada de uma maneira oposta. Nas pinturas ocidentais, os pintores pintam os objetos bem na frente deles. Os pintores visitam os lugares onde os objetos estão localizados e os pintam. Nas pinturas orientais, os pintores dão ênfase à janela de suas mentes. Primeiro, eles fotografam os objetos em sua mente. Então, quando voltam para casa, eles recuperam as imagens que estão em sua mente e pintam em seus quartos. O famoso pintor e poeta chinês Su Dongpo ensinou que, para pintar um bambu, você deve colocar o bambu na sua mente. Esse conceito é chamado Yungjung Songjuk, que significa os bambus são completados na mente.
Quando a mente do pintor é como uma bolha transparente, os bambus podem permanecer nela. O bambu refletido na bolha sugere que o observador e os objetos sejam um só na mente. Nessa união, a distinção entre frente e trás, ou direita e esquerda, é insignificante, porque o observador e aquilo que é observado se tornam um só. As bolhas mais transparentes são capazes de refletir melhor os objetos. É por isso que na cultura oriental, a expressão "a mente deve estar limpa" é bastante usada. A mente mais limpa é capaz de virar uma só com os objetos. No pensamento oriental, encontramos a verdade não através da discussão, mas através da meditação, que torna a mente da pessoa limpa e calma. Em um contexto americano, se dissermos, deixe sua mente limpa ou calma, calma como a água, muitos sabem que essa ideia é o melhor caminho para a concentração e para um estado meditativo, como ocorre, por exemplo, em qualquer arte marcial ou algo do tipo. Frequentemente, para os americanos, parece que a mente é vazia, e isso é algo que dá muito medo de se pensar. Eles estão o tempo todo conversando, pensando, falando consigo mesmos. É muito difícil para os americanos fazerem o contrário. É difícil deixarem a mente parada. É difícil estar em um estado receptivo, e por isso eles têm dificuldade em realizar esse tipo de tarefa. Como vimos, ocidentais e orientais geralmente veem os objetos de maneiras diferentes. Os ocidentais tentam entender as coisas analisando os objetos. E os orientais tentam tornar-se um só com eles. É por isso que dizemos, os ocidentais querem ver e os orientais querem ser. Versão brasileira Alcateia.